Olá, boa noite. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar o recebimento da denúncia contra o deputado federal e candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL, pelo crime de racismo. A Procuradoria-Geral da República acusou o deputado federal licenciado e candidato à presidência da República de usar expressões discriminatórias numa palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em 2017. Segundo a denúncia, Jair Bolsonaro fez um discurso de ódio culpando os índios pela não construção de 3 hidrelétricas em Roraima e fez críticas à demarcação de terras. Ele também teria comparado quilombolas a animais ao usar a palavra arroba. O vice-procurador-geral da República reforçou o discurso de ódio do acusado. O discurso de ódio racista é essencialmente desumanizador, intrinsecamente antidemocrático, nega a igualdade e nega o reconhecimento do outro como pessoa, merecedora dos mesmos atributos decorrentes da dignidade humana. Por limites ao ódio que o discurso racial carrega, é modo de concretizar o ideal de construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária e sem preconceitos. É honrar a confiança depositada pelo Constituinte de 88. Para a PGR, a denúncia era adequada e Bolsonaro deveria se tornar réu no Supremo. O vice-procurador-geral, então, citou a lei. A norma tipificadora traz a seguinte redação, artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Para o relator, não houve discriminação. O ministro rejeitou a denúncia. Não se constata, conforme narrado na própria acusação, haver o denunciado proferido discurso visando a supressão ou eliminação de grupo, revelando-se impróprio asseverar tratar-se de conteúdo discriminatório a configurar o tipo penal. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem outros detalhes da sessão para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. A sessão foi suspensa, né? Mas o julgamento ainda não terminou, né? Exatamente. O relator, logo depois do voto do ministro Marco Aurélio, o relator não recebendo a denúncia, entendendo que está todo esse discurso de Jair Bolsonaro, que é objeto dessa denúncia da Procuradoria-Geral da República, estaria acobertado pela chamada imunidade parlamentar. Ele estaria exercendo a sua atividade quando proclama toda essa crítica em relação aos quilombolas, aos índios, às mulheres, aos estrangeiros, a imigração. Tudo isso seria um discurso político e que, portanto, a própria Constituição, no artigo 53, cabeça do artigo, no caput, acabaria inviabilizando a possibilidade de recebimento de qualquer denúncia ou processo processo por dano moral, ou no âmbito civil ou criminal, contra qualquer parlamentar. Mas esse não foi o entendimento que foi votado e decidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que abriu a divergência. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele trouxe 3 grandes valores a esse discurso praticado por Jair Bolsonaro e alvo nesse inquérito. Então, ele disse que há uma parte desse discurso que está cobertada pela liberdade de expressão e pela imunidade parlamentar, e durante o seu voto ele traz alguns trechos da fala de Jair Bolsonaro, entendendo que em relação às mulheres, ele atribui um valor no sentido de que ele diminui, ele faz uma crítica às mulheres, entendendo que elas seriam diminuídas em relação aos homens. Em relação aos estrangeiros, ele entende que os estrangeiros não seriam bem-vindos aqui no Brasil, a partir do que Jair Bolsonaro fala no seu discurso. Em relação aos índios, pelo valor atribuído a esse discurso, o ministro Luiz Roberto Barroso entende que Jair Bolsonaro entende que não deveria haver uma demarcação indígena da forma como a Constituição determina, e diz ainda que em relação aos pobres, não são 12 milhões de desempregados no Brasil, mas sim 42 milhões em razão do Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família não seria considerado desempregados, mas ele entende que sim, que deveriam ser considerados. Nesse ponto, essas críticas elaboradas por Jair Bolsonaro seriam críticas acobertadas pela imunidade parlamentar. Mas em relação aos negros, afrodescendentes e gays, o ministro Luiz Roberto Barroso recebe a denúncia para que possa ser processada e apurar se houve eventualmente um dolo, uma vontade específica de discriminar, e aí estaria dentro do artigo 20 como
como a própria Procuradoria-Geral da República o fez na denúncia. A ministra Rosa Weber, logo em seguida, proclama o seu voto de uma forma um pouco mais rápida, já que hoje tem sessão no TSE. O ministro Luiz Fux vota com o relator, temos um empate. O julgamento é suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos assistir um trechinho de cada voto dos ministros que se seguiram após o ministro relator, o ministro Marco Aurélio. No ano de 2016, 343 integrantes da comunidade LGBT foram assassinados no Brasil. No ano seguinte, em 2017, esse número saltou para 445. Eu acho importante que se diga que a homofobia mata. E, portanto, nós não devemos tratar com indiferença discursos de ódio, discursos de agressão física em relação a pessoas que já sofrem outras dificuldades e outros constrangimentos na vida. Eu acompanho a divergência, tão somente para que, na hipótese de ser recebida a denúncia pela maioria do colegiado, possamos enfrentar com maior verticalidade, com maior minudência, as teses, a acusação que foi apresentada, que está sendo apresentada pelo Ministério Público. Na linha limítrofe entre saber se houve dolo de incitar o racismo, de induzir o racismo, ou então, como aqui diz a lei, incitar discriminação ou preconceito, nessa linha limítrofe, pela posição preferencial em relação à Constituição, prevalece a liberdade de expressão. E, Karina, então o julgamento está suspenso, né? O julgamento acabou sendo suspenso em razão do pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, diz que tem um voto longo e que pretende proferi-lo numa outra assentada. Temos que aguardar o retorno na primeira turma. Tá ótimo, Karina. Obrigada por hoje. Eu que agradeço.